Os economistas gostam de estudar a lei das consequências inesperadas. Você sabe o que é isso? O economista Samidana explica pra gente. Acompanhe. Toda ação humana costuma ter efeitos, mas muitas vezes os resultados desses efeitos não estavam no script. É por isso que os economistas gostam de citar e estudar a lei das consequências inesperadas. Um caso clássico é o efeito cobra, baseado em uma história real que aconteceu em Delhi, na Índia, na época colônia inglesa. A cidade sofreu uma invasão de cobras que causou muito tumulto, já que as pessoas estavam sendo atacadas. Para resolver o problema, o governo local resolveu criar uma recompensa por cada cobra que a população entregasse morta. Surgiram assim vários caçadores e cobras sumiram da cidade. Mas na sede do governo, elas continuaram chegando até que um funcionário se deu conta. Muitos estavam criando cobras em casa, em cativeiro, para vender. O governo decidiu então parar com essa política, com as compras. E as cobras sem valor foram soltas na rua, infestando a cidade de uma maneira muito mais severa que antes. Não dá para não lembrar dessa história na tentativa do próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva de aumentar as despesas em quase 300 bilhões de reais pelos próximos 2 anos com a PEC da transição. Dinheiro, claro, fora do teto que limita os gastos do governo. A intenção pode até ser boa, com o enunciado de combater a miséria, garantindo a continuidade do Bolsa Família em R$600, além de outros programas sociais. Se o gasto for mesmo aprovado pelos parlamentares, o que tem chance de acontecer, o efeito pode até ser positivo num primeiro momento. Mas ao gastar mais, ao invés de cortar outra despesa para garantir esses mesmos programas sociais, o governo elevará a dívida pública. Se calcula algo entre 0,6 e 2,8 ponto percentual em relação ao PIB. Isso tende a valorizar o dólar contra o real, produzir mais inflação e fazer com que as taxas de juros subam. Hoje já estão em 13,75% e podem se manter nessa toada por um bom tempo. Na prática, nosso país crescerá menos. Consequências que serão mais sentidas, pasmem, entre os mais pobres. Afinal, eles não conseguem se proteger contra a inflação e têm uma gordura, um colchão menor. Além disso, os pobres têm mais dificuldade para manter trabalho e renda se a economia não vai bem. Ou seja, o efeito pode ser perverso e justamente contra o que o aumento de gastos pretende.